Vamos falar sobre 6 sinais e sintomas mais perigosos e possivelmente letais de tireoide. Então nós vamos falar de hipotireoidismo, de hipertireoidismo e eu vou te falar exatamente quando você deve se preocupar. Então a gente vai falar sobre sinais de maior gravidade, sinais e sintomas de maior gravidade, tanto quando há uma produção exagerada de hormônios da tireoide, o que acontece no hipertireoidismo, quanto quando há uma produção deficiente, quando falta hormônio da tireoide, que é justamente o que acontece no hipotireoidismo. Então, pessoal, já vai deixando o seu like, já vai curtindo esse vídeo, porque milhões de pessoas sofrem com esse problema e muitos demoram a procurar ajuda porque não sabem do que se trata, não sabem qual é o motivo de estarem sentindo aquilo. E os problemas da tireoide, eles não têm um sinal, um sintoma específico, acaba afetando o corpo inteiro. Então as pessoas deixam de procurar ajuda porque elas não sabem o que está acontecendo. Então quando você curte o vídeo, quando você deixa o seu like, você vai ajudar uma pessoa a se conscientizar sobre os sinais e sintomas que indicam problemas na tireoide. Então quando você curte o vídeo, você ajuda uma outra pessoa. Vamos botar uma meta nesse vídeo de 10 mil likes? Vamos lá, vamos ajudar 10 mil pessoas a descobrirem mais sobre a tireoide, a se conscientizarem sobre esses problemas, como eu falei aqui, podem sim ser fatais, letais. E também escreve aí e me conta de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. O pessoal tá quieto hoje. Cadê o pessoal? Cadê a galera deixando aí, falando onde tá, dando oi? Cadê o pessoal? Cadê? Todo mundo sumido. Só a minha querida Eunice que tem o sinal de vida. Cadê o resto da galera? Escreve aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste e se você tem algum problema da tireoide. E vamos direto para o 6º sinal, que é o inchaço. Mas não é apenas aquele inchaço nas pernas. Pode ser um inchaço nas mãos, nos braços e inclusive no rosto, na face, na cara. E esse inchaço pode indicar que você está acumulando líquido em outras regiões. E algumas regiões, acúmulo de líquido pode ser muito grave, como por exemplo no coração. Então, se você está com o rosto inchado, se está com o corpo inchado, talvez o seu coração também esteja acumulando água. E isso ocasiona o que a gente chama de derrame pericárdico, que sim, pode causar morte. Então, se durante a tarde você fica com o rosto inchado, como se tivesse acabado de acordar, isso é um sinal que exige maior atenção e que você deve procurar o médico por conta disso. Nosso 5º sinal é a alteração dos batimentos cardíacos. E aí vai ser diferente. No hipertireoidismo, ou seja, quando nós temos uma produção exagerada de hormônios da tireoide, o que vai acontecer? Como o coração tem receptores para esses hormônios, quando tem muito hormônio, ele vai fazer com que o coração bata muito rápido. Vai gerar o que a gente chama de taquicardia, que é caracterizada por batimentos cardíacos, mais de 100 batimentos cardíacos por minuto. E isso vai aumentar o risco de arritmia, como por exemplo uma fibrilação atrial, o que é bastante grave. Agora, no hipotireoidismo, quando não há hormônio da tireoide em grandes quantidades, quando ele está faltando, vai acontecer justamente o contrário. Em vez da taquicardia, que é o coração batendo muito acelerado, vamos ter a bradicardia, que é o coração batendo muito lento, com menos de 60 batimentos por minuto. O que pode gerar, por exemplo, um desmaio no momento inoportuno. Imagina, você está desmaiando e aí você está dirigindo e aí você desmaia. Olha a gravidade desse problema, não só para você, como também para quem estiver com você no carro ou para quem estiver no trânsito ou na calçada. Então, é algo que deve ser que deve se tomar bastante cuidado. Doutor João, meu coração bate menos, bate devagar, bate abaixo de 60 batimentos. Tem problema? Pessoal, algumas pessoas, principalmente os atletas, naturalmente são bradicárdicos. Naturalmente têm um ritmo cardíaco mais lento. E nesses casos, isso não é um problema, tá bom? Mas se você não for atleta, se você tiver algum problema da tireoide e tiver com o coração batendo muito devagar, aí abre o olho que pode ser algo mais grave. 4º sintoma é a diarreia. Porque no hipertireoidismo, a gente
No nosso intestino, nós temos também receptores para os hormônios da tireoide, no nosso trato gastrointestinal. E no hipertireoidismo tem muito hormônio da tireoide. E aí o que acontece? Acaba acelerando o funcionamento do intestino e causa diarreia. Mas não é aquela diarreia de quando a gente come alguma coisa estranha ou de quando a gente está com alguma virose que dura 2, 3 dias e depois passa. Não, é uma diarreia persistente. É uma diarreia que a gente chama de diarreia crônica, que dura aí várias semanas, vários meses e que pode causar problemas graves, deficiência de vitaminas, desidratação. Então, se você tem uma diarreia que está se arrastando por bastante tempo, eu recomendo que você busque atendimento para poder investigar o que está acontecendo, que pode ser algum problema da tireoide. Por outro lado, quando falta hormônio da tireoide, quando nós estamos diante de um hipotireoidismo, o achado, a manifestação clínica, é justamente o contrário. Então, em pessoas com deficiência de hormônio da tireoide, em pessoas com hipotireoidismo, é muito comum notar constipação, intestino preso. Terceiro sintoma é a rouquidão, ou dificuldade para respirar, ou dificuldade para engolir. Por quê? Como eu coloquei na foto da capa desse vídeo, um bócio grandão, uma bola aqui no pescoço da pessoa. Esse bócio, esse da foto tá para fora. Mas imagina se esse mesmo volume que tá para fora estivesse para dentro. Estivesse para dentro do nosso tórax, o que a gente chama do bócio mergulhante. Imagina se aquele calombo, se aquele caroço, em vez de crescer para fora e formasse um calombo aqui, crescesse para dentro. O que ia acontecer? Ia obstruir alguma via aérea, gerando a dificuldade para respirar. Ia também afetar a deglutição, a pessoa engolir, porque poderia, de certa forma, pressionar o esôfago, diminuir o espaço por onde pode passar o alimento dentro do esôfago, ou poderia afetar um nervo, gerando essa rouquidão. Além disso, um nódulo ali, e isso justamente é causado por um nódulo em crescimento, que também poderia causar esses sinais e sintomas. Então, se você estiver sentindo isso, rouquidão, dificuldade para deglutir, para engolir, ou falta de ar, dificuldade para respirar, busque atendimento logo, porque isso aí não pode esperar muito tempo. Pessoal, segundo sinal, mas antes eu peço que você se inscreva em nosso canal. Por quê? Pessoal, quando você se inscreve, você vai me ajudar a realizar um sonho. Sabia disso? Aqui eu tô sendo egoísta, né? Tô sendo egoísta, um pouco egoísta aqui. Porque o meu sonho é ter a plaquinha de 1 milhão para colocar bem aqui, ó. Não que eu queira, não que eu não goste da bandeira do Brasil, claro que eu gosto da bandeira do Brasil, do meu país, óbvio, mas a plaquinha do 1 milhão aqui, ó, vai ficar bonita. Então, pessoal, me ajuda a realizar esse sonho. 15% das pessoas que nos assistem, só 15% é inscrito. Os outros 85% não são inscritos. E são pessoas que assistem de forma recorrente, que assistem os vídeos todos os dias, todas as horas, todas as semanas, mas não estão inscritos. Então, por favor, me ajude a realizar esse sonho de chegar aqui ao 1 milhão de inscritos esse ano. Então, por favor, inscreva-se aqui embaixo no botão preto escrito inscrever-se e também ativa todos os sinos da notificação para você ser avisado quando a gente estiver live, para você não perder o ao vivo, para você ficar sempre por dentro das nossas publicações e ser sempre o primeiro a saber das melhores informações de saúde. Então, beleza! Já que você já se inscreveu, já que você vai me ajudar a realizar esse sonho de chegar aí em 1 milhão de inscritos, que eu tenho fé que eu vou conseguir esse ano, vamos para o nosso segundo sinal, que são as alterações do comportamento. Nós, no nosso sistema nervoso central, nós também temos receptores dos hormônios da tireoide. E aí, quando nós temos baixos níveis, isso pode causar depressão ou piorar a depressão já existente. Por esse motivo, quando nós estamos diante de um caso de depressão, nós devemos dosar os hormônios da tireoide. A mesma coisa em relação à demência. Se nós temos um caso suspeito de demência, é mandatório também nós dosarmos os hormônios da tireoide para ver se há alguma deficiência nesse sentido. Agora, se houver altos níveis de hormônios da tireoide, se estivermos diante de um hipertireoidismo, isso pode causar na pessoa ansiedade, irritabilidade, tremores, confusão mental, crises de pânico. Então tudo isso aí pode ser causado pelo excesso de hormônios
na tireoide. E o nosso primeiro sinal de gravidade, de perigo em relação à tireoide, são as alterações da pressão arterial. E aí, no hipotireoidismo, quando tem pouco hormônio da tireoide, nós teremos o que a gente chama de hipertensão diastólica, quando os vasos não conseguem relaxar corretamente, o que vai gerar aquela pressão convergente. Vamos lá. O que é a pressão normal? Vamos pegar 12 por 8, né? O 12 é relacionado à pressão sistólica, enquanto o 8 ele é relacionado à pressão diastólica. É normal que haja uma diferença bem grande entre a pressão sistólica, a pressão maior, e a pressão diastólica, que é a pressão menor. No hipotireoidismo, essa distância acaba convergindo, acaba encurtando. Então nós podemos ver valores de pressão diastólica mais próximos dos valores de pressão sistólica. Então a gente pode ver aí um 12 por 10, um 12 por 11, o que não é algo muito comum, tá bom? Agora, no hipertireoidismo, nós temos a hipertensão sistólica. E a gente vai ter um 16 por 9, 18 por 10, uma pressão alta mesmo, como a gente está acostumado a lidar no dia a dia de um ambulatório de hipertensão. E aí vai aumentar o risco de infarto, vai aumentar o risco de AVC, vai prejudicar bastante a sua circulação. Então, pessoal, esses 6 sinais e sintomas, repetindo, alteração da pressão arterial, alteração do comportamento, rouquidão, dificuldade para engolir, dificuldade para respirar, diarreia, alteração dos batimentos cardíacos e inchaço. Esses são os nossos sinais de gravidade que podem indicar problemas mais graves de tireoide ou problemas de tireoide descompensados, o que é muito ruim, pessoal. Tanto o hipertireoidismo quanto o hipotireoidismo, se não forem tratados corretamente, eles têm consequências graves, ok? Por esse motivo que quando eu atendo um paciente, quando alguém me pede exames de check-up, né, o famoso check-up, eu sempre peço o TSH. Eu sempre peço o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. Eu geralmente não peço T4 livre, geralmente eu não peço T3, não peço T4, mas o TSH eu sempre peço. Os outros eu peço se realmente houver uma indicação, mas de rotina, o TSH é o que eu sempre peço e ele realmente é o mais importante. Ah, doutor, eu acho que eu tô com algum problema da tireoide, mas o meu médico, ele nunca pede esse exame. Ou, doutor, eu acho que eu tô com problema da tireoide, mas aqui no posto de saúde ninguém pede esse exame, eu não consigo fazer porque o médico nunca solicita. Acabou esse problema. Sabe por quê? Porque hoje eu tô te dando 30 dias grátis, eu tô te dando 30 dias grátis da Rio Saúde, do serviço que eu criei de suporte médico para solicitar exame, avaliar exames, renovar receita, fornecer documentos médicos, né, como atestado, laudo, declaração. Além disso, também você pode tirar suas dúvidas. Nós temos médicos prontos à disposição para te atender, para tirar suas dúvidas, para sanar, para fazer diagnósticos. E além disso, se você quiser uma consulta mesmo, você exclusivamente com o médico, com a câmerazinha ligada, porque é um serviço totalmente online, ou seja, não importa onde você esteja, nós estamos aqui para te servir, aí você vai ter acesso a isso por um valor bastante em conta, muito abaixo do valor praticado aí no mercado, tá bom? Um valor bastante acessível. Então, se você quiser ganhar esses 30 dias grátis, se você acha que está com problema da tireoide e quer aproveitar essa oportunidade para fazer o exame, que sim, se você estiver sentindo isso aqui, nós precisamos solicitar o TSH. Faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários, faça o seu cadastro, preencha todos os dados para poder ganhar 30 dias grátis. Doutor João, tem fidelidade? Não! Doutor João, se eu quiser sair no 29º dia, posso sair ou vou ter que pagar alguma coisa? Pode sair, não tem que pagar nada. E doutor João, se eu gostar e quiser continuar, quanto custa? Menos do que você imagina. Apenas R$19,90, que pode ser utilizado de forma ilimitada. Se você quiser utilizar todo dia, você pode utilizar todo dia. E pode cancelar também a hora que você quiser. Ou seja, não tem fidelidade, não tem ninguém preso.
Você pode sair quando bem entender. Então, faz o seguinte, testa 30 dias. Se você não gostar, você pede o cancelamento, que eu prometo que a nossa relação, nossa amizade não vai ser abalada por isso. Eu entendo se você não quiser continuar, tá bom? Mas ficarei muito feliz se você ficar, porque eu tenho certeza que isso vai te dar tranquilidade, vai trazer segurança, vai te dar uma paz, sabendo que você pode contar com o médico quando precisar, tá bom? Então clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e ganhe 30 dias grátis do serviço da Rio Saúde. Pessoal, dá uma nota para esse vídeo aqui. Eu acho que é a primeira vez que eu faço um vídeo sobre tireoide nesse canal. Então, dá uma nota de 0 a 10. O que você achou deste vídeo aqui? A sua avaliação, sua opinião são muito importantes para a gente continuar melhorando. Então, se você não gosta, nós precisamos mudar alguma coisa. Por isso eu quero saber, você gostou ou você não gostou? Dê a sua nota de 0 a 10 que eu deixo já o meu muito obrigado. E vamos aqui para o chat. Eu vi que tem gente pedindo o link da Rio Saúde. Pessoal, o link é o primeiro da descrição. Eu vou colocar no chat e vou colocar também no comentário fixado, tá bom? Então, não se preocupem, que já já eu vou mandar o link. Ó, vou mandar o link agora já. Deixa eu pegar o link aqui, que eu vou mandar para vocês. Enquanto o pessoal, mandem perguntas, tá bom? Mandem perguntas que eu vou responder. Vou mandar aqui o link para o pessoal, tá? Mandei o link para um mês grátis. Vou fixar o link aqui no chat, tá? O link tá fixado no chat. Então agora todo mundo pode ver aí. Beleza, vamos ver quem tá com a gente aqui. Vamos ver. Maria Trevisan de Guarulhos, um grande abraço para minha querida Joaquina Ferreira, sempre com a gente aqui também, desejando um ótimo fim de semana para todos. E que Deus abençoe este restinho de sextou. Para muita gente, sextou nem começou ainda, né? Mas, para outros, já terminando. Um abraço para a minha querida Deise Maria Barro, para a minha amiga Eunice Maria de Campo Formoso, na Bahia, que é aniversário dela hoje, pessoal. Eunice, feliz aniversário, minha amiga. Um beijo para a senhora, muita saúde, muita paz, muita felicidade, muitos anos de vida para a gente continuar curtindo aqui todo dia na nossa live, que é um prazer ter a senhora aqui com a gente. Eu espero que a senhora continue conosco por muitos e muitos anos ainda. E curte bastante esse aniversário, se comporta, não vai enfiar o pé na jaca, fica na moral, porque acho que a senhora não é mais nenhuma menina de 15 anos. Mas, dona Eunice, um beijo pra senhora, feliz aniversário, obrigado aí pela sua presença todos os dias aqui, assídua na nossa live. Não parece, mas olha, significa muito. Eu guardo todos vocês aqui no lado esquerdo do meu peito, no coração, tá bom? Um abraço para a Socorro Marinho de Recife, para a Cida Matos de Bauru, que está dizendo que tem hipotireoidismo. Um abraço para o Joel Souza de Contagem, para Helenice Fortunato Mota de Ipanema, Minas Gerais. Ipanema para mim aqui no Rio de Janeiro, a praia de Ipanema ali no posto 9. Não sabia que tinha Ipanema em Minas Gerais não, mas um abraço aí a todos de Ipanema, Minas Gerais. Um abraço para Débora Estebanês. Débora, sinto muito aí pelo acontecido, tá? Meus sentimentos aí pelo acontecido com a sua filha. Um abraço também para Maria de Jesus Souza de Teresina, para Maria Lúcia Dias de Guapimirim aqui no Rio de Janeiro, para Aldenice Leite de Pernambuco, para Cláudia Regina e também para Maria José Casimiro. Um abraço para Custódia Souza de Central de Minas, perto de Governador Valadares, e para Joana Jesus Silva. Um abraço para minha querida Vanderleia, sempre com a gente aqui também. Um abraço para Nira Salão, de Parnaíba, Piauí. Um abraço para Noêmia Abigail, de São José dos Campos. E também para a Adriana Panema, de... não falou de onde é. Um abraço para Eliane Rodrigues de Souza, para Ruth Maria de Minas Gerais, para a Maria Lúcia Dias, que está perguntando aqui: doutor João, fiz exame da tireoide e deu alguns nódulos e a minha doutora pediu para refazer. O que o senhor acha? Maria Lúcia, eu acho que vale a pena refazer, né? Qual foi o exame? Deve ter sido um ultrassom. Qual foi a classificação que ele deu, né? A classificação em relação ao nódulo. Classificou como
possivelmente maligno, possivelmente benigno. Então tem que ver aí qual foi a opinião do médico que fez o exame em relação à classificação do seu nódulo, mas de qualquer forma eu acho que vale a pena repetir o exame sim, tá bom? Até mesmo porque o ultrassom é um exame sem risco, não invasivo e que é o que a gente chama de examinador dependente. Então, o resultado do ultrassom pode variar de médico para médico, porque cada um vai ter uma opinião em relação ao achado, à imagem que está lá mostrando, que está sendo mostrada no aparelho. Um abraço para a Maria José, para a Maria Helena Baltazar Cardoso, que está fazendo exame para tireoide. Um abraço para Alta Mendonça Teixeira, de Piracicaba. Para Elizabeth Novaes, todo dia com a gente aqui também, lá de Nova Iguaçu. A Maria José Casimiro perguntando como se inscrever. Maria José, para se inscrever, deixa eu pegar aqui no celular. Deixa eu pegar aqui no meu outro celular, que aí eu mostro para vocês que eu percebo que muita gente não consegue encontrar o local de inscrição. Vamos ver se eu consigo aqui no meu outro celular. Mas é embaixo do vídeo. Embaixo do vídeo, tá? Eu creio que seja desse ladinho aqui. Não, desse lado aqui. É desse lado aqui, tem um botãozinho preto escrito inscrever-se. Basta clicar e você vai estar automaticamente inscrito aqui no nosso canal. Meu outro celular não está colaborando para... Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Vamos ver. YouTube. Ó. Aqui, ó. Aqui tá um vídeo qualquer, pessoal. Tá vendo aqui um vídeo qualquer? Tá vendo esse botão preto? O botão preto, ó. Ó o botão preto. Aqui o botão preto aqui, ó. Puf. Aqui nesse botão preto tá escrito inscrever-se. Você vai clicar e vai se inscrever. É que eu não tô logado aqui, mas quem está aqui no chat, quem está comentando, tá logado e quando apertar esse botãozinho vai estar inscrito, ok? Um abraço para a Ana Souza, que tá falando que não conseguiu encontrar o link. Ana Souza, já coloquei aí fixada, mensagem fixada, primeiro link da descrição e também vai estar lá no comentário fixado, tá bom? Um abraço para Ivete Silva, para a Sueli Jorge, minha querida Sueli Jorge, um grande abraço, Sueli. Um abraço também para Sônia Ivane, para a... Calma aí. Para a Madalena Inácio, para Geralda Variedades, para o Moacir Barbosa de Cangas, no Mato Grosso, para o Jorge Leão Fana, para a Maria Sirlene da Silva de Almeida. Bom, um abraço também para Cleones Marque de Joinville, para a Rosilda Bezerra da Silva, para o Ednelson Bonfim Berren Santos, da Bahia, para Cláudia Cristina de Magé, para a Deise Maria Barro, minha querida, para o Josenildo Ferreira. Boa tarde, meu triglicerídeo deu 515. O que eu posso fazer? Josenildo, meu querido, seu triglicerídeo está alto. Então, primeiro de tudo, você tem que melhorar a sua alimentação. Esse é o ponto principal, melhorar a sua alimentação. Se você estiver acima do peso, você tem que se esforçar também para manter um peso saudável. Então alimentação e atividade física principalmente. E cuidado com o gorozinho, com a bebida, porque triglicerídeo muito alto, álcool, pode acabar dando uma pancreatite, que é um problema que você não quer ter. Beleza? Um abraço para Minecraftando, a Elza Guedes, para Ellen Garcia e para Maria Inês dos Santos. Pessoal, é isso, hein? Essa live aqui já foi, né? Legal. Primeira vez que a gente fala de tireoide aqui. Espero que vocês tenham gostado. E eu separei 2 vídeos aqui para você continuar aprendendo mais sobre o seu corpo, aprendendo mais sobre formas de melhorar a sua saúde. Agradeço de antemão seu tempo, sua atenção. Muito obrigado de verdade, significa muito para mim ter você aqui comigo hoje. E continue aqui e assista esses 2 vídeos que eu separei especialmente para você. Primeiro, esse daqui sobre sinais e sintomas de problemas no pâncreas e este daqui sobre sucos que ajudam a melhorar a sua circulação. Pessoal, muito obrigado. Amanhã estarei de volta. Um beijo para você e para sua família. Um beijo para Maura Nívia. E fui, pessoal. Tchau, tchau. Amanhã eu tô de volta. Valeu!